Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. Hoje eu converso com Adriana Pereira, psiquiatra, sobre uma doença que cada vez está mais comum, transtorno bipolar. Tudo bom? Tudo bom. Apesar das pessoas viverem dizendo, esse aí é bipolar, mas não tem nada a ver com a doença, não é verdade? Com certeza, as pessoas confundem um pouco porque a definição de transtorno bipolar é oscilação de humor, mas é uma oscilação de extremos, onde no polo positivo da euforia, a pessoa apresenta um humor muito eufórico, podendo chegar a uma irritabilidade até episódios de agressões, e ela alterna com períodos de depressão, tristeza, melancolia. Hoje em dia, qualquer pessoa que alterna um pouco, o que é normal, é entendido também como uma pessoa bipolar. Uma pessoa bipolar. Agora, qual é a causa do transtorno bipolar? Na verdade, nós temos vários fatores. O mais importante é a questão hereditária. 80 a 90% das pessoas que sofrem com o transtorno bipolar têm o pai, mãe ou tia que tem o transtorno bipolar. Mas esse não é o único fator. Hoje em dia nós acreditamos que este aumento de pessoas com este transtorno ocorre porque está havendo um consumo muito grande de substâncias lícitas e ilícitas. E também o estresse do cotidiano, as pessoas dormem menos. E o transtorno bipolar ele é muito suscetível ao estresse do ambiente. Então, no início, os estressores ambientais acabam deflagrando essas alterações de humor que, com o tempo, passam a ser deflagradas automaticamente pelo cérebro. Mas essa deflagração que acontece, a pessoa precisa ter a tendência, precisa ter a predisposição genética. Acredita-se que 90% dos casos, sim. Algumas pessoas têm por uso de droga, por uso excessivo de cafeína. Hoje em dia se usa muito Coca-Cola e café em excesso e drogas. Mas maior parte das pessoas tem sim um componente biológico, mas droga também pode deflagrar. Ah, que coisa interessante. Agora, acomete mais homens ou mulheres? Na verdade, o transtorno bipolar é igual para homem e mulher. A depressão é mais comum em mulheres, a depressão unipolar. Mas quando a gente fala em bipolar, é equivalente a homem e mulher. E aparece em que idade? Costuma aparecer na segunda década de vida, mas alguns pacientes relatam os inícios dos sintomas na infância. Que interessante. E hoje em dia, nós psiquiatras estamos mais treinados para identificar isso durante a infância. Então, aquela criança que extrapola a teimosia, a rebeldia, onde ela tem uma sensibilidade extrema à rejeição ou fatores agradáveis, onde ela fica muito, muito eufórica quando uma coisa boa acontece, ou muito, muito revoltada a ponto de partir para uma agressão, é uma criança que a gente já tem que tomar cuidado, que ela pode ser um risco para um transtorno bipolar, principalmente se o pai, a mãe ou um parente muito próximo tem. Agora, existem diferentes intensidades, não é verdade? Sim. Mesmo que seja uma intensidade pequena, já é considerado transtorno bipolar? Na verdade, atualmente a comunidade científica, ela acredita e aceita dois tipos de transtorno, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é basicamente caracterizado por episódios de mania franca. Mania em psiquiatria não é mania fazer coisas ao mesmo tempo. É um estado é uma mania de humor franca? Eufórico, a pessoa tem ideias de grandeza, é um bem-estar muito grande, ela passa a comprar coisas desnecessariamente, compulsivamente, ela perde a crítica da sua inadequação, então aquela pessoa que ela está extremamente feliz e não tem nenhum fator que leva ela a estar tão feliz. Ela acredita que ela tem dinheiro ou até poderes especiais. Geralmente a pessoa acha que ela tem um dom muito divino, então ela sai da realidade e ela não percebe essa inadequação. Sai, faz várias compras, às vezes de coisas que não tem necessidade, doa também, dá bastante, Exatamente, né? Tem um outro fator também, aumenta muito o desejo para o sexo, então essa pessoa acaba se colocando em situações de promiscuidade, o que também acaba sendo muito lesivo. E também participa de atividades de alto risco, então aquela pessoa que nunca praticou esporte radical, começa a saltar de paraquedas, dirigir em alta velocidade, então o que coloca essa pessoa também no risco de sofrer um acidente e morrer. Tá, esse seria o bipolar 1, tipo 1. O tipo 1 basicamente seriam episódios de euforia alternados ou não com depressão. E nós temos o tipo 2, que seria a depressão com a hipomania. A hipomania já é um estado de euforia mais leve, vamos dizer assim. Mas aí a predominância é a depressão no tipo 2? Em geral, os pacientes chegam ao consultório relatando mais os sintomas depressivos. E se nós não tivermos uma acurácia de investigar os sintomas de hipomania, vai passar despercebido e aí vem algo muito grave. A gente acaba dando antidepressivo porque acredita que é uma depressão unipolar, o que agrava o quadro clínico e o prognóstico da doença.
Mas o que é, qual é a diferença entre hipomania e mania franca? Geralmente a mania franca é um quadro muito mais grave que leva inclusive à internação. O que delimita é a necessidade muitas vezes de internar, porque essa pessoa perde, como eu falei, a crítica, ela não percebe a inadequação do seu comportamento. Então ela se coloca em risco, inclusive outras pessoas. Mas então o tipo 1 é mais grave que o tipo 2? É mais grave, mais grave. Em geral, começa mais precoce e necessita, em geral, de várias internações ao longo da vida. Tá, e a hipomania, você está falando, seria o que caracteriza a hipomania? Pode ser simplesmente algumas horas ou dias de uma agitação mais intensa, uma sensação de bem-estar muito grande, aquela pessoa que tem um gás muito grande para fazer várias atividades, só que dura um período muito curto. A mania já tem uma duração maior, às vezes até de meses. A pessoa com hipomania, às vezes ela identifica até que é o normal dela. As pessoas que estão ao lado percebem. Ela acha que ela está bem porque ela sente uma energia maior, sendo que a maior parte, como ela está deprimida, quando ela fica bem, ela não percebe que é um bem exagerado. Porque como ela consegue fazer várias coisas, inclusive que ela não conseguiu fazer quando ela estava deprimida, ela acha que está bem. Entendi. Então, muitas vezes a pessoa não tem essa crítica de que ela está numa hipomania. Agora, essa falta de crítica caracteriza quem tem transtorno bipolar? Porque eu tenho no consultório pessoas com transtorno de humor, mas elas têm crítica que tem alguma coisa errada. Em geral, o tipo 1, eles não conseguem ter essa percepção, porque, como eu falei, eles têm uma sensação de bem-estar tão grande. Em geral, os pacientes falam que é uma sensação muito prazerosa. Inclusive, eles manipulam na consulta para se apresentarem depressivos, para induzir o médico a dar antidepressivo, o que vai induzir um quadro de hipomania. Porque a sensação é muito boa. Então, eles não veem nada de errado com eles. E quando eles entram naquele estágio mais adiantado da mania, que começa a ficar extremamente irritado, agressivo, também não se tem a crítica porque já está com delírio muitas vezes. Então a pessoa sai e rompe com a realidade. Aí precisa muitas vezes da família intervir para internar. Vamos falar mais disso no próximo bloco.